Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, hoje o Senhor nos dá uma palavra sobre, mais uma vez, a importância daquilo que nós recebemos como vitória, o batismo do Senhor. Só que nós precisamos fazer um manifesto sobre isso. Veja, o Senhor, aqui é um capítulo 4 de Lucas. Se a gente ler um pouquinho antes dessa passagem, a gente tem que entender o contexto. Se a gente ler só o Evangelho do dia, você fica manco das ideias para entender o que Cristo está falando para mim, para você. Então, por exemplo, você pega um pouco antes, quem tem a curiosidade de verificar, Lucas vai dizer que Jesus tinha sido batizado. E olha o termo. E ele estava cheio, o autor sagrado diz que Lucas vai dizer que quando ele acabou de ser batizado, ele estava cheio, tomado do Espírito Santo. Aí a gente já sabe, né? Ele sai, o Espírito Santo o leva para o deserto, para ele ser tentado pelo demônio. E ele é tentado, mas só que ele está cheio do Espírito Santo. A palavra é bem clara nesse momento. Aí Jesus, quando ele sai do deserto, o demônio, como diz o autor sagrado, por um certo momento o deixou. Você sabe que depois o demônio foi tentando pegar Jesus em outras ocasiões, mas em todas as tentativas do demônio em relação a Jesus, todas foram fracassadas, todas. Ele fez aquelas tentações no deserto, Jesus colocou ele no bolso, não cede ao demônio. Só que Jesus sai, ele vai para Cafarnaum, ele entra na sinagoga, ele anuncia que é o tempo da graça chegou, que ele veio como grande salvador, para salvar os cegos, os aleijados voltarem a andar, enfim. Pois ele sai, e ele começa a manifestar vários milagres, é onde Jesus começa a ficar muito famoso. Jesus começa a ficar muito famoso mesmo, porque é um milagre atrás do outro. Só que ele vai percebendo, Jesus, que não era isso, que o Pai
estava chamando ele, porque quando ele é batizado, lá no batismo com João, o pai o chamou de meu filho amado, que significa, Isaías 42, o servo sofredor. Só que Jesus começou a mostrar a autoridade dele, e curando muitos que estavam lá, ele começou a ficar muito famoso. E Jesus então percebe, porque ele reza muito ao Pai, que ele estava começando a dar um caminho que o povo estava não entendendo ele como o Messias, que é o Messias sofredor, mas como um milagreiro, como um grande governador, como um Messias que veio trazer um governo que o povo queria viver. Só que isso está tudo errado. Deus vem nos salvar para que nós, na humildade, deixemos Deus fazer o que Ele precisa fazer em nós, e não nós fazermos Deus o que Ele tem que fazer para nós, mas nós ouvirmos Ele e obedecermos a Ele. Aí Jesus mudou toda a sua caminhada, principalmente quando ele faz aquele sucesso monstruoso, no bom sentido da palavra, quando ele multiplica os pães e alguns peixes no meio de mais de 5.000 homens, mulheres. O povo ali queria fazê-lo rei. Imediatamente Jesus sobe na montanha, reza ao Pai, fica a noite toda em oração, e quando ele desce, os discípulos dele estão esperando ele lá embaixo. Jesus está na montanha, está na planície. Jesus já chega dizendo assim, sem muitas palavras: entra agora na barca, entra, vai para o outro lado do mar e me espera lá que eu vou chegar. Mas eles queriam dizer, os apóstolos estavam alucinados com a fama, o sucesso que Jesus estava fazendo. Tipo assim, ninguém te segura mais. Olha, Senhor, o sucesso que você está fazendo nesse lugar. Jesus na hora, entra agora, vai para o outro lado do mar e me espera lá. Porque Jesus entendeu que aquele caminho que ele estava fazendo, o povo não ia se converter. Tudo isso nós já falamos outrora aqui. Mas saindo dali, ali ainda, Jesus vai ter um encontro. Indo em Cafarnaum, aparece um leproso. Aí nesse mesmo caminho que ele está fazendo. E vocês sabem que, não sei se vocês sabem, o leproso na época de Jesus, ele era praticamente um excomungado da comunidade. Ele tinha que viver longe de todo mundo. Mas o sucesso dele era tão grande, que fez com que um leproso viesse, não chamasse a atenção de ninguém, e chegou próximo de Cristo, e Cristo deixou ele chegar. Ali houve um acontecimento muito forte, porque tem uma explicação que o autor sagrado quer dizer para mim e para você, o próprio Lucas, com essa questão do leproso. Porque o autor sagrado estava dizendo, e este homem estava com muitas lepras. Se vocês tiverem a curiosidade de depois pegar essa passagem em Lucas, o autor sagrado ele faz questão de sublinhar, e ele estava com muitas lepras, ou seja, ele está cheio, todo leproso. Que agora traduzindo, fazendo uma analogia para os nossos tempos, ele estava cheio de pecado. A lepra, que é o meu pecado. Hoje nós estamos lambuzados, adoecidos de lepras, que são nossos pecados, não é? Mas veja, agora imagine esse encontro maravilhoso. Por que eu fiz todo esse caminho? Desde a saída de Jesus do Rio Jordão, o próprio Lucas disse, e Jesus estava cheio do Espírito Santo. Do outro lado vem um leproso, que você já sabe o que significa, e ele também estava cheio, só que cheio de pecado. Imagina a trombada, um de frente com o outro. Um é cheio do Espírito, o outro é cheio de si, cheio de pecado, cheio de manias, cheio de vícios, cheio de lepras. Olha o encontro dos dois. O que vai acontecer
nesse encontro. Cristo deixa o leproso chegar. Só que esse leproso, que agora somos todos nós, ele faz aquela pergunta, aliás, ele faz uma oração fantástica. Ele se joga perto de Jesus, com todas as lepras no corpo, e diz: Senhor, se queres, eu sei que tu podes me curar. Irmãos, esta palavra, ela precisa ser meditada por mim e por você, porque esse leproso é uma representação de nós, igreja, que ainda, apesar do batismo, nós nos lambuzamos no pecado do egoísmo, das vaidades, das maldades de pensamentos, não é? Da nossa raiva, da nossa brutalidade, enfim, tantas coisas, não é? A gente saiu por aí, a gente se contaminou, a gente fez coisas erradas, muitas histórias de abortos, muitas tentativas de suicídio, muitas relações extraconjugais, muitas relações genitais, cheias de moléstias, cheias de pragas, até com bicho, com animal. Então a gente aparece desse jeito diante de Jesus. Um está cheio do Espírito, outro está cheio do pecado. Só que essa humildade de pedir, como pedir? Como pedir? Se vocês analisarem em Mateus, Mateus faz um discurso no alto da montanha, que é chamado ali, os 5 discursos, ali Jesus fala do amor do Pai para conosco, no alto da montanha. Se vocês tiverem curiosidade, vai lá. Aí você fala, mas eu estou apaixonado por esse Deus que veio nos salvar. E Jesus descreve tudinho o que o Pai quer através dele para conosco. Só que em Mateus, quando Jesus desce da montanha, ali começa o grito e o choro do povo. É igualzinho a gente, que ouviu falar que Deus caminha com a gente. Tanto é que eu comecei aqui a minha acolhida na missa com vocês, dizendo: irmãos, a plenitude chegou, Cristo está no meio de nós, não tenha medo, a vitória do Senhor já está na sua vida e na minha. Mas aí você para um pouquinho e precisa questionar o padre, dizendo: padre, ok, tá, até aí está tudo certo, só que nós estamos passando por um crivo terrível na minha vida, um de um jeito, outro do outro, e cada um sabe dos apertos da vida, e vocês devem estar falando: cadê aquela maravilha toda que o Pai prometeu através de ti, Jesus? Porque tantas coisas estão acontecendo. Nós acabamos de rezar por uma moça que está muito mal no hospital, com câncer, e tantos outros com infecções, com pneumonias, outros com depressão, outros com vícios, outros estão chorando a perda de um ente querido por uma morte estúpida. Oh Senhor, se tu és a plenitude que chegou, como entender essa matemática estranha de Deus na nossa vida? Oh meu irmão, minha irmã, aqui está, no meio da boca daquele leproso, uma prece: quem não se fizer pequeno diante daquele que está cheio do Espírito Santo, que é Deus, a nossa vida, ela sempre vai ser um murmúrio eterno. A gente sempre vai dizer: por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? E nós seremos incapazes de dizer: Senhor, por tudo que está me acontecendo eu te dou glórias. Mesmo assim, hoje nós estamos quase incapazes de glorificar a Deus no meio das tormentas da nossa vida. Quase incapazes, porque nós não entendemos. E por que não entendemos? Porque ainda a gente vive uma certa autossuficiência. E esse leproso, ele diz: se queres, Senhor.
Essa palavra sempre me chamou muita atenção como padre e como cristão. Se queres, aqui está embutido nessa frase uma humildade que nós quase não temos, irmãos. Significa: Senhor, Tu sabes tudo de mim. É como se fosse dizendo isso. O Senhor sabe por onde eu andei, o Senhor sabe por onde os meus da minha família andou, o Senhor sabe dos traumas que a gente acabou cometendo, a quem nós nos vendemos. Tu sabes tudo. Nós nos vendemos a Satanás quando a gente deixou a nossa vontade acontecer, não só a minha, dos meus. Então, Senhor, Tu sabes como a minha salvação deve acontecer. Então, Senhor, hoje eu estou trazendo um grito de dor. Se queres, eu sei que o Senhor pode tirar isso, mas é como se Ele dissesse: mas se não queres, fica comigo, Jesus, que é aquilo que a gente vem trabalhando tanto aqui. Fica comigo. Se queres, eu sei que o Senhor pode devolver um bem-estar na minha vida financeira, saúde familiar, se queres. Mas se o Senhor entender que não, porque ainda precisamos experimentar essas coisas, no mistério que só Tu sabes, dai-me forças para aguentar. Essa precisa ser a oração de todos nós, com as nossas lepras, porque o autor sagrado não ia colocar um leproso para chegar diante de Jesus, se não fosse exatamente para o hoje da sua vida, confrontar você com a tua fé. Ou seja, tudo o que está acontecendo hoje, reflita um pouquinho, hoje uns mais do que outros estão passando por um crivo muito pesado na vida aqui, irmãos. Uns estão passando por infecções hospitalares, por mortes, por falecimentos, por depressão, por perseguições. Deus sabe. Outros talvez nem tanto assim dolorido. Agora, quem se faz pequeno diante de Deus? A nossa maior dificuldade é se fazer pequeno, porque a gente quer explicação para com Deus. A gente quer que Deus explique por que eu estou experimentando isso. E é aqui uma das chaves de leitura que nós temos que fazer da nossa fé, e aprender a não perguntar para Deus por quê, porque nós somos pecadores também. Olha, eu vou explicar uma questão do pecador. No dia que nós fomos batizados, naquele dia, ontologicamente, nós somos santos, porque nós recebemos a vida de quem? De Jesus, e Jesus é Deus, é santo. Se eu recebi a vida dele, o velho Adão que estava em mim, desapareceu. Nós temos a concupiscência da carne. Então, o que é a concupiscência da carne? Não é o pecado, a gente não carrega mais o pecado, a gente carrega a vida de Cristo. Só que nós temos uma inclinação. Imagina algumas portinhas abertas, que elas estão entreabertas. Significa que outrora a gente tinha uma fraqueza em tudo aquilo ali, e se bobear, aquela portinha está entreaberta, é só dar um empurrãozinho, você vai. Então isso é uma inclinação, isso é concupiscência, mas ela não é pecado. Por quê? Porque ela é apenas uma sombra do pecado que eu ainda não tenho mais. Eu tenho uma inclinação a pecar. Por isso que a gente precisa orar e vigiar, senão a gente cede aquilo que nos chama o tempo todo no passado, que no batismo já não existe mais. Eu não sou mais pecado, eu sou de Cristo. Se você pegar a primeira leitura, Paulo está falando isso, ele está afirmando para você: você não é pecado, você é santo, você é luz de Cristo. Olha aqui, finalzinho da primeira leitura: mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Trevas, o que é? A treva é aquilo que vem do demônio, vem do comando do demônio. O demônio comandava o mundo, agora não comanda mais. A partir de quando o demônio deixou de comandar o mundo?
Quando na plenitude dos tempos Jesus apareceu. Quando ele começou a expulsar tudo aquilo que eram as amarras de Satanás. O que? O pecado. Quando ele começou a expulsar os demônios das pessoas, como o de hoje, mostra o quê? Que o reino de Satanás acabou. Se cumpriu aquela palavra que está na Sagrada Escritura. Dentro de uma casa existia um homem que agarrava, que tinha muita força e guardava aquilo que era seu, de seu domínio. Até que veio um mais forte do que ele e se apossou de tudo que ele tinha. A tradução qual era? Outrora quem é que nos dominava? Satanás. Quando Cristo veio, acabou com o domínio de Satanás. Quando isso aconteceu na sua vida? No dia do seu batismo. Então você, como Paulo está dizendo, não somos da noite, nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, isso é das trevas, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, está falando dos falecidos, alcancemos a vida com Ele. Por isso exortai-vos, edificai-vos uns aos outros, como já de costume fazeis. Nós somos de Cristo. Agora, nós nos melecamos com o pecado. Então, para ter a vida de Cristo, a gente já tem. Agora, a vida dele suscitar, para eu não viver o pecado, eu preciso estar vigilante e orando. Então, eu não posso perguntar para Deus, eu posso, mas não convém. Por que que está me acontecendo isso? Porque você entrou no pecado de novo. Você não tem mais pecado, mas você, deixando a sua vontade dominar os teus impulsos, você gerou uma maldição de novo. De novo. Você acabou se sujando com o pecado, sendo que não mais é do pecado. Cristo comprou você pelo sangue dele. Cristo me comprou pelo sangue dele. Eu não sou mais Adão, eu sou de Cristo. Então tudo aquilo que é permitido acontecer na minha vida, pai que está doente, mãe que está velhinha, irmão que está azucrinado, um filho que morre, alguém que me persegue, falta de dinheiro, seja lá o que for, tem uma permissão. De quem? Daquele que é mais forte. Só Deus pode permitir o que vem chegando na tua vida, tanto de coisas ótimas, maravilhosas, até de coisas difíceis. Agora, se permitiu, o que tem por trás da permissão de Deus? O plano de salvação. Por quê? Porque apesar de eu ser batizado, eu ainda não caminho atrás de Cristo. E se caminho, é justamente para eu não me perder pelo caminho, para eu me lembrar. Paulo tinha um espinho na carne dele, a gente não sabe o que é, não é espinho de espinho. Ele tinha alguma coisa de uma fraqueza que ele tinha humana, que ele não conseguia se controlar. Ninguém sabe, cada um falava cada besteira. Nunca foi revelado na Sagrada Escritura qual era a ferida que Paulo tinha como fraqueza, como todos nós temos. E Paulo já era convertido, e Paulo já era um apaixonado por Jesus, e Paulo fazia milagres em nome de Jesus, mas Paulo chorava a Deus, porque ele trazia um espinho, alguma coisa que ainda, fazia ele sofrer. O espinho é um sofrimento na vida dele. Cristo não respondeu. Olha que Paulo era brilhante, Cristo não respondeu para ele não. Cristo só disse assim: Paulo, basta a minha graça na tua vida. Os grandes exegetas chegaram a uma conclusão, e através da própria boca de Paulo, que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida em particular ou familiar,
mesmo você caminhando com Cristo, mesmo você sendo fiel, é porque Deus sabe de cada um, que nós temos a concupiscência da carne, a gente tem uma inclinação. Talvez, ninguém sabe, se você não tivesse essa dificuldade, devagarinho, apesar de você estar no caminho do Senhor, você ia acabar se distrair, você ia acabar cedendo algumas coisas, e você voltaria a ter um comportamento do velho Adão. Por isso o Senhor pode permitir que aconteça por muito tempo, você sai de uma, entra numa outra circunstância de espinho, e você fala, mas eu estou seguindo Jesus. Está, mas só Deus sabe que se você largar das mãos de Deus, e a gente só não larga porque a gente tem um espinho, que sempre cutuca para dizer assim, ó, sem Deus tu não és nada, você por você mesmo tu és fraco, tu és fraca. Teve um caso de um homem, um santo, que agora esqueci, nós aprendemos na faculdade. Ele realmente foi um caso de um homem que foi evangelizar as prostitutas dentro de um bordel, e prostitutas lindas, e ele homem, heterossexual, para quem quer entender, hétero, atraído pelo sexo feminino, mas ele estava tão caminhante com Cristo, que ele fez uma coisa muito arriscada. Qual? Ele foi evangelizar uma casa de mulheres prostitutas. Não foram todas em nome de Jesus que foram convertidas, mas muitas foram. Esqueci agora o nome desse santo. Mas veja, você imagina, se esse homem não fosse um homem de oração e mística, se ele não fosse um homem de orar e vigiar, o que aconteceria? Na hora que ele falou, eu com as minhas forças, eu já estou determinado, eu não vou ceder o meu genital com os genitais femininos daquela mulherada, porque agora Jesus é o meu Senhor. Se ele fosse só com isso, ele se perderia pelo caminho. Mas ele só se meteu numa aventura dessa, que era uma área de fraqueza dele, porque já não era mais ele que estava no comando, era Cristo. Mas eu lembro que o professor falava, nós que estamos a caminho, não tente a Deus, não faça esse tipo de aventura, porque nós ainda estamos muito pequenininhos no caminho atrás de Jesus. Não se sinta o tal, porque você está muito tempo seguindo Jesus, que você acha que você pode agora ficar perto de uma mulher sozinho no carro, que ela não é a tua esposa, não é? Sendo que você tem, então evite. Por quê? Porque de vez em quando eu vou te lembrar que você tem uma fraqueza que qualquer hora você pode cair. Por isso todo mundo tem que confessar de vez em quando, não pode contar o pecado. Por quê? Porque às vezes bateu aquela coisa do passado, né? Aí você lembra aquela concupiscência? Pois é, ela bateu, às vezes o cara teve uma caidinha, teve alguns alívios, teve alguns devaneios, entendeu? Para lembrar, por que eu trago esse espinho? Porque se você não corre comigo, se eu soltar da tua mão, é capaz de você cair de novo. Então Deus tem uma pedagogia para cada um. Ele nunca vai dizer para que está acontecendo essa fase na tua vida, mas Ele sabe. Ele sabe. Aí você vai dizer como Paulo, Senhor, por que eu trago esse espinho? Basta a minha graça, meu irmão. Não perguntes mais, diga, graças a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, eu não entendi, não foi do meu agrado, mas eu aceito. Veja, aceitar não é vir do meu agrado, aceitar não é que me agrada, aceitar é porque, Senhor, eu me faço pequeno diante da tua grandeza, tu és o Senhor, não eu. Quem tem que mover é tu, o único Deus, eu não sou Senhor. Por isso que eu insisto nas orações aqui, só existe um Senhor, Jesus, e ninguém mais. Quando eu estou falando isso, estou falando para mim. Se eu me meter a ser Senhor de mim, eu caio de novo em vários pecados do passado da minha vida. Posso ser padre,
eu caio. Porque Deus dá graça para quem vive a oração e a mística. Agora, ter a vida de Cristo, muitos têm e já se perderam. Olha o povo de Israel, não foi o povo primeiro escolhido? Olha o que aconteceu com aquele povo de Israel primeiro, sumiu do mapa, porque eles se acharam autossuficientes, porque eles não oravam, não vigiavam, eles se perderam todinhos, irmãos. Por isso que tudo o que te acontecer, você não vai entender, mas se você está no caminho do Senhor, aceita, meu irmão, minha irmã, aceita. É difícil? É muito difícil. Vai te fazer chorar? Mas muitas vezes você vai chorar de soluçar, muitas. Mas lembra-te, no teu batismo, tu fostes batizados e recebestes a vida de quem? De quem experimentou primeiro a cruz. Com todo respeito, meu irmão e irmã, por mais amor que Deus tem, e Deus tem um amor que comprou com o sangue dele e você. Se ele experimentou a cruz, quem é você para não experimentar? Por que vocês acham que Paulo disse: eu completo na minha carne o que faltou na paixão do meu amado Jesus? O que faltou na paixão de Cristo? Jesus tinha 30 e poucos anos, vai que seja 35 anos de idade. Ele não soube enquanto ele viveu nesse mundo, o que é chegar na idade avançada da velhice. E a idade avançada da velhice, quem a tem, quem chegou, sabe o quanto é duro ficar velho no mundo aqui, desse mundo aqui. Jesus não ficou velho. Então quem chegou a ficar velho, carrega na carne aquilo que faltou de sofrimento para Jesus. Mas se eu sou o corpo de Cristo, quando é que eu sou o corpo? No dia do teu batismo. Eu sou o corpo de Cristo. Então Cristo continuamente, porque eu sou o corpo dele, ele está tendo agora ele está assumindo todas as dores, muitas que ele não teve. Por exemplo, Jesus teve a dor de parto de uma mulher, que só ela pode ser mãe? Não. Então essa dor, você pode dizer, eu carrego na minha carne a dor de um parto, né? Naquilo que faltou na paixão de Cristo. Cristo nunca foi uma mulher, ele nunca soube o que é uma dor de parto. O homem Jesus não. Câncer, Jesus não teve tumores e câncer com metástase. Por isso que Paulo falou: eu carrego na minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo. Cristo não sofreu câncer. E quem sofre o câncer e diz: Senhor, se queres, sei que tu podes me curar, mas se tu tens para mim, através dessa doença, um plano da minha salvação, dai-me forças, fica comigo. Só isso que eu lhe peço. A gente não sabe como é que foi a morte do padrasto de Jesus, São José. Quantos já perderam seus pais? Quantos têm medo de perder? E se um dia chegar, como já chegou para mim, e para muitos aqui, a morte de enterrar um papai? Senhor, como o Senhor também carregou na sua paixão o choro da saudade do teu pai, eu também junto contigo carrego essa dor também. Filhos drogados, Jesus teve filhos drogados? Ele, como homem, não. Mas como corpo que muitas mães e pais são, o Senhor confiou filhos que uns se meteram nas drogas, se tornaram drogados e morreram por causa de overdose, ou foi morto, ou ficou morando na rua. Qual é o pai e a mãe que diz? Se tiver um caminho com Cristo, né? Se tiver, Senhor, eu carrego na minha carne aquilo que faltou na tua paixão. O quê? O sofrimento de uma mãe de ter perdido um filho, vítima ou das drogas, ou de um acidente, ou disso ou daquilo. Por quê? Porque eu sou teu corpo. Da mesma maneira que o Senhor recebeu uma paixão
morreu e ressuscitou, eu estou te seguindo para que isso aconteça comigo. Então eu não vou perguntar mais, por que está me acontecendo isso? Não, fica comigo, Jesus, porque eu estou com medo, aí é diferente. Porque eu estou me sentindo muito só, aí é diferente. Porque eu estou com vontade de desistir, aí é diferente, é válido, é oracional. Agora, por quê? É para quem não conhece a Deus, é para quem não entendeu o mínimo, a base do seu batismo. É cru demais, por isso, merecedor de misericórdia. Entendeu, irmãos? Então, o que o Senhor está dizendo com isso tudo para nós hoje? Ao expulsar um demônio como hoje, que o reino dele já venceu Satanás, e esse reinado ele deu para você no dia do teu batismo. Só fica no chão quem quer, só se considera derrotado ou derrotada. Quando é que a gente se considera? Quando a gente fala assim, eu não tenho jeito. Aquela chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu tenho que me conformar que a minha vida vai ser assim até o fim. E a pessoa, ela vive uma pura amargura. O que é isso? É o espírito de Satanás que está dominando nela. O que? Amarrou nela, mentindo para ela que ela não tem o espírito de luz de Cristo, que ela é como se ela tivesse nascido nas trevas. Ela nasceu para sofrer, ela nasceu para se dar mal, ela nasceu para ser desmerecida por todo mundo, ela nasceu para ser um azar, ela nasceu para ser pedra de tropeço. Olha o que Satanás ainda consegue fazer com a gente. Por isso que Paulo está dizendo, vós não sois das trevas. É um puxão de orelha na alma. Uma mulher ou um homem que se coloca como derrotado, primeiro, é merecedor de misericórdia. Por quê? Porque não conhece a Deus, e já está mais do que na hora de experimentá-lo, porque Deus está vivo, e tem que ser apresentado para você. Ele derrotou a fera que antes era forte, agora não é mais. Porque aquele que é mais forte do que aquele que dominava o mundo, agora está em você. E se você não fizer por onde, não é você o Salvador, é Cristo que te salva. O que lhe cabe é a fé, porque Jesus, em cada momento que ele proclamava a cura de alguém, ele só dizia, a tua fé te salvou. Por causa da tua fé, a tua filha está curada. Quando uma mãe chora com dúvidas, se o filho está no céu ou está no inferno, vai depender da tua fé em Cristo, porque ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para aquelas mulheres. A tua fé, por causa da tua fé, ó, o termo é esse, por causa da tua fé, vá, porque a tua filha está liberta do demônio. Olha, isso é forte demais. Nós não estamos brincando de Jesus, nós estamos celebrando a plenitude que venceu a morte. Ou eu creio nesse Deus, ou eu creio em mim. O que é crer em mim? Quando eu escuto vozes dentro da minha cabeça dizendo, será? Será mesmo? Acho que não, sou um azar. Não vou por essa via não. Eu quero falar, eu quero agir, eu quero descobrir. Isso é você, isso é você. Só existe um Senhor, só um. O nome dele tem nome, ele tem nome, tem sexo, é uma pessoa, é um homem, é masculino, chama Jesus. Ele deu a vida dele por você. Cuidado com a trombada. Tu és cheio do Espírito, aí vem aquele que é cheio da morte e te domina? Não. E termino. Pode acontecer o que for. Pode acontecer, como já aconteceu. Quantas mães já enterraram seus filhos?
Quantas mães enterraram os filhos padres, novinhos de tudo? Nossa Senhora, nova ainda, viúva do único filho dela, que morreu com 35 anos de idade, único, não tinha mais. Ela é vitoriosa, ela é rainha. São Pedro morreu de ponta cabeça, mártir. São Paulo foi degolado, São João foi degolado. E eles sempre morreram glorificando a Deus. Por quê? Porque eles já sabiam, Cristo já venceu o demônio. Lembra aquelas rabadas que a cobra dá quando você arranca a cabeça dela, que eu já falei várias vezes aqui? Corta a cabeça da serpente, corta, ela morreu. Só que se você ficar olhando para o corpo dela, o que acontece? O corpo dela não é que está vivo, ele tem ainda um foco de energia que a cabeça comandava. Então ele tem um sangue quente ainda, aquele corpo da cobra está com as energias do sangue que ainda está quente. Na hora que ele esfria, ele para. Aí você faz o que você quiser com aquele rabo, pode pegar e joga, pica, queima, faz o que você quiser, come. Tem gente que gosta de comer cobra, né? Enquanto essa cabeça já foi derrotada, que é o príncipe da morte, o general de todos, o pai de todos os demônios, já foi destruído. Só que ele prometeu que junto com ele que está destruído, por causa desse rabo que está quente ainda, por pouco tempo, por isso que a Bíblia fala, por pouco tempo o mal prevalecerá. Esse pouco tempo está valendo bastante para nós aqui, né? Mas vai parar, quando o Filho do Homem vier em glória, o rabo parou, e aí ele vai buscar o quê? Quem? Aqueles que não se deixaram seduzir pelo rabo de Satanás, assumindo o teu lugar de filho de Deus. Estou com vontade de me drogar. Sim, muita gente tem, e principalmente quem já experimentou. Mas o que você vai fazer? Em nome do santo Deus, eu não vou ceder a Satanás, porque Cristo vive em mim. Cristo é maior do que eu. Nós cantamos no domingo agora, irmãos. Cantamos no domingo passado. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é maior do que eu. Vence-me, Jesus. Tua força é maior do que eu. Eu com os meus vícios, eu com meus espinhos. Tu és maior, Jesus. Não me deixe desistir. Não me deixe olhar para trás, Senhor. Eu tenho tanta vontade de sair gritando, olhando para trás, querendo abandonar tudo. Quem se fizer pequeno como aquele homem leproso, Senhor, eu me jogo nos teus pés. Estou passando por uma fase terrível na minha vida, Senhor. Eu nunca passei por isso. Eu estou passando. Vence-me, Jesus. Fica comigo nesta hora, Senhor. Tu sabes o para quê de tudo isso. Dá-me força, Jesus. Vence-me, Jesus. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Tua força é maior do que eu. Quem sou eu? Só Tu és o Senhor e ninguém mais, Senhor. Vence-me. Vence-me. É isso que Jesus está falando para você hoje. Pode ser que agora, eu não sei, essa moça por quem nós rezamos, vou falar as claras, pode ser que sim, pode ser que não. Eu só sei de uma coisa: Deus visitou a Maria Aparecida Jordão. É vitória. Qual é o resultado humano? Humano? Pode ser este. Humanamente, o resultado pode ser esse, Pode ser que ela esteja com momentos marcados para ela dar o último suspiro na terra. Mas pode ser que não. Para quem tem a vida de Cristo, que importa, Senhor? A tua vitória significa: fica comigo. O diabo já morreu. Quem perder a sua vida por causa de mim, ganhará a vida eterna.
Olha o diabo amarrado de novo. Quem perder sua vontade por causa de mim, vai ganhar a vida comigo. Você pode estar entubado. Gente, eu imagino e sofro junto com esses irmãos. Deve ser uma das coisas mais agoniantes e agonizantes da história. A pessoa sabe que ela está morrendo, mas mais do que isso, ela precisa sentir a vitória de Cristo nela, ali. E ela fala: eu estarei contigo hoje, Jesus. Sim. Pronto. Vence-me, Jesus. Quando eu tenho medo, o medo mortal, é porque Cristo ainda não está vencendo em mim. Quando eu falo: Senhor, agora eu não tenho mais medo, é Cristo vencendo em você. Pensamos nesta Santa Missa, meu irmão, minha irmã, por aqueles que estão agonizantes na morte. E muitos estão. Talvez aqui, muitos daqui, estão agonizantes nesta vida, praguejando, falando que não deveria ter nascido, com vontade de desistir da vida. Não, meu irmão, minha irmã, não, levanta-te e proclama que Jesus já venceu na tua vida. Não questione mais os porquês de tudo que vem te acontecendo. Não. Senhor, o que está me acontecendo é porque eu mereci. Eu mereci. Sou pecador, Senhor. Eu mereço tudo o que está me acontecendo. Não vou questionar. Tu sabes de mim, Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos aqui finalizar falando o seguinte: se a gente deixar nós somos muito sem vergonhas. Nós somos maldosos, gente. Nós somos sorrateiros. João Batista disse: raça de víboras. Para quem? Para quem não cedeu ao chamado de Deus. O que é raça de víboras? Era um povo de Israel, escolhido por Deus. E João Batista chamou de raça de víbora. Quem é a víbora? É a serpente, é o diabo. Ele está falando: vocês são a raça do diabo. Quando? Quando você cede à tua vontade. A nossa vontade, ela é permissida, ela é crua, ela é doída. Nós matamos as pessoas com o nosso olhar. Nós matamos uma pessoa. Não se sinta o tal. Fala: Senhor, eu mereço tudo o que me acontece, tudo. Sou maldoso, sou pornográfico, já desejei coisas pornográficas que eu não posso contar. Eu tenho vergonha de contar até para Deus, mas não adianta, porque Ele sabe tudo. Tem gente que tem coisas doídas, loucas, até por criança, gente. Aí quando vem uma fase difícil na história da tua vida, você: por quê? Por que não? Por que não? Dai-me força, Senhor. Pode ser que aqueles rapazes lá, um deles podia ser um dos pedófilos da vida, estava lá na cruz. E podia ser aquele que falou: Jesus, quando estiveres no teu reino, tenha misericórdia de mim. E Jesus respondeu para ele: estarás hoje comigo. Veja, quando eu ajo do meu jeito, eu sou um monstro. As consequências virão depois. Quando eu estou em Cristo, eu estou cheio do amor dele. Canta para nós, Ailton. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus,
seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Quem sabe Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus. Seja o que? Seja o. Vamos louvar o Senhor em todas as circunstâncias. Se Deus fizer, vai. Ele é Deus. Se não fizer, quero ouvir a igreja cantar. Ele é Deus. A cura. Essa é a cura. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo vai. Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar Deus, Ele é Deus. Se der certo, Ele é Deus. Mas se não der, vai. Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Isso. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Responde você. Se Deus fizer, responde. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Vai. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Essa é a fé verdadeira. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, haja o que houver, fica comigo, Jesus. Vai. Não adoro pelo que Ele faz, não. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele merece todo o louvor do mundo. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Oh, glória. Bendito seja. Olha, irmãos, eu creio firmemente, sabe? Cada homilia dessa, cada louvor desse, cada proclamação que a gente faz aqui, muitos ouvem, dá uma estremidinha e continua parecendo que não aconteceu nada. Pode continuar pensando assim, porque Deus já fez a obra dele e continua fazendo, amém? Deus age de uma maneira respeitosa na sua vida. Ele não invade
nem na hora de mudar de uma vez você. O Espírito vai conduzindo você nesta verdade. Quantos foram sendo desenvolvidos em Cristo depois de muitas homilias, depois de muitas orações, e hoje estão glorificando a Deus mesmo nos tempos mais difíceis da vida. Amém? Coloquemos tudo isso na mesa do altar do Senhor junto